Eu estou curioso do ponto de vista dos negócios. Quando as pessoas elas estão entrando numa relação, num casamento, numa relação íntima, e uma pessoa é um empreendedor determinado, focado Uhum. na sua missão, no seu impacto, no seu negócio, eles querem que seja bem-sucedido, querem fazer uma grana, querem fazer um bom produto também. Você acha que há desafios nessas relações ou que Sempre. podem ser previstos e discutidos antes de se tornarem piores? Como você vê? Você mencionou antes de começarmos a Kansas Mini Lobsters. Dois sócios, primos, com alguns anos de diferença. Cresceram juntos e queriam começar um negócio. Ótimo produto. Ótimo Logo ali produto. na rua, caro, mas vale a pena, Caro, né? mas a lagosta é Vale a cara. pena, pois Mas é. é um ótimo produto por causa dos Eles ótimos são caras. incríveis. Eu os menciono porque antes de se tornarem parceiros, ambos fizeram testes psicológicos para descobrir o que era importante para eles, o que os afastava. Uma bateria completa de testes psicológicos por 4 horas. Depois discutiram abertamente antes de se tornarem parceiros. Agora, isso é o mundo ideal. Isso é Quantas legal, pessoas é. fazem isso? Eles dividiram as tarefas com base em seus traços de personalidade e são parceiros muito, muito felizes. Uau. Sim, é um ótimo exemplo de como fazer certo. A maioria das pessoas faz isso? Não, mas algumas pessoas intuitivamente escolhem pessoas de forma muito inteligente, como parceiro nos negócios ou na vida. Eu descobri que os mais bem-sucedidos em ambos os aspectos são aqueles que escolhem alguém que é o oposto deles. Os opostos são vistos como sempre atraentes e talvez não fiquem juntos. Mas se tiver respeito e estabelecer boas fronteiras sobre quem é bom em quê e quem faz o quê, acho que tem a melhor chance de ser bem-sucedido. Uau. Interessante. Você já viu algum empreendedor de sucesso realmente falhar por causa de uma relação íntima ou Acontece o tempo todo. não apenas Você não quer dizer outra parceria de negócios por causa de seu parceiro por de causa do seu casa? parceiro? Você já O viu? tempo todo. Já conheceu uma mulher que era determinada, o negócio estava indo bem, mas seu parceiro emocional de alguma forma acabou atrapalhando o desenvolvimento disso? Você está Como é meio que... que retratando o parceiro emocional como vilão, o que geralmente não é o caso pelo que eu tenho visto. Na maioria das vezes, é uma dança ruim mútua. E funciona assim. Alguém começa um negócio e está realmente comprometido em ter sucesso. Muitas vezes, é o homem porque ele quer ser o provedor e realmente deseja ser um construtor. Ele está organizando sua vida. Ele está mais sério em organizar sua vida e ganhar dinheiro. Sente essa pressão do tempo. Então, o cara sai e tem uma parceira maravilhosa. Mas as coisas dão errado. Acho que muitas coisas dão errado porque é preciso um esforço de 150% para ter sucesso na vida profissional. Se você vai ser muito bem-sucedido, vai colocar sua alma e horas nisso. E é muito melhor ter um parceiro que esteja disposto a isso. Então nunca há uma conversa honesta porque muitas vezes o guerreiro não sabe o quão bem-sucedido, ou quanto ele vai se esforçar, ou quanto estará fora de casa, ou qual será o seu foco único. Você não está pedindo para o seu parceiro se comprometer com isso, mas a maioria desses relacionamentos dá errado. Por quê? Porque o parceiro deseja aquele com quem se casou. Aquele cara que a mimava, a amava, passava horas tranquilas na praia, colecionava conchas do mar e dizia: "Adoro seus cílios", e todas essas coisas. Então, de repente, ela não está ouvindo isso e ela busca amor em outro lugar. É um ato de equilíbrio se você leva os negócios a sério. E posso dizer por mim mesma que isso tumultuou meus relacionamentos. Meu primeiro Sério? parceiro era muito solitário, mas eu sabia que ele estava bem. Era como um carro estacionado. Eu não precisava dar a ele nenhuma atenção, enquanto meus negócios, meus vendedores exigiam 150% do meu tempo. Você não pode fazer isso. Você precisa dividir seu tempo com quem é importante para você. Caramba, isso é fascinante porque acho que eu vou falar por mim mesmo, né? Porque Sabia que ia se confessar. eu vou falar por mim mesmo. Eu sinto que às vezes eu encontro caras que eu conheço que são empreendedores, determinados e querem construir negócios, causar impacto. E eu mesmo no passado, com outros amigos homens que eu tenho, que construíram esses relacionamentos com parceiras íntimas que estiveram comprometidas com sua visão e missão e depois se sentem Culpados. mal, é. Eles são colocados como errados ou ficam mal por não terem tanto tempo para dedicar à relação, estão se dedicando demais ao negócio, mas essa é a missão, né? Qual é a conversa determinada nos negócios que a pessoa precisa ter com o parceiro antes de realmente levar as coisas para um outro nível, seja casamento ou um compromisso sério com o namorado ou namorada?
Qual a conversa que você acha que tem que ter para que não se sintam culpados em dedicar 150% à sua missão e para que não se ressintam ou ressintam um parceiro para recuar quando eles se sentem errados por O se dedicarem verdadeiro tanto? objetivo, um objetivo ideal, é fazer com que o parceiro esteja na mesma página que você. Às vezes isso não funciona. O que está aspirando pode não ter sido o objetivo inicial. Ou certamente não é o que ela... Posso dizer ela nesse caso? Você é um cara, ok? Claro. O que ela está aspirando. Mas acho que o objetivo mais importante é se livrar da culpa. Culpa é algo terrível. E vou dizer o que também vai fazer. Vai afastar o relacionamento mais do que a falta de comunicação. Se você está perseguindo seu sonho e indo a 150% e se sentindo culpado por não dar o suficiente ao relacionamento, mas é isso que está no seu coração, você quer fazer isso agora? Quer se concentrar principalmente nisso pelos próximos 10 anos? Você deve ser honesto porque a culpa vai corroer tudo. Você vai ressentir ela de qualquer maneira se ela não estiver disposta a participar, mesmo que vocês nunca tenham falado sobre isso. Acho que ser direto é a melhor maneira de lidar com isso, seja diretamente 1 a 1, ou se você conseguir alguém para ajudar a facilitar isso. Ouça, gostaria de avaliar nosso relacionamento. Que fôssemos honestos sobre o que buscamos nos próximos 5 anos. Vamos colocar tudo na mesa. Sabe o que pode acontecer? Descobrir que não são compatíveis. Mas por que jogar mais 5 anos em um relacionamento errado que não vai a lugar nenhum? Quando você aprendeu a se comunicar tão diretamente, você sempre foi assim? É mais rápido, sou impaciente. Não suporto qualquer comunicação indireta, mesmo com as pessoas com quem trabalho. Se começam a dizer coisas do tipo, bem, eu estava pensando que blá, 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 eu digo... Escute, me diga onde você quer chegar e depois me diga como chegou lá. Quando me dizem onde querem chegar, eu nem me importo em saber como chegaram lá. Só quero saber onde você vai chegar. Isso economiza muito tempo e, além disso, dá permissão para outra pessoa ser direta. As pessoas realmente percebem a falsidade. Tente fazer isso em um relacionamento de longo prazo. Se estão juntos há mais de 2 anos, a pessoa vai olhar e pensar, por que você está me enrolando? Você sempre foi tão direto e se evoluiu ao longo do tempo? Acho que fui ficando mais direta à medida que fui envelhecendo, porque você se torna mais você mesmo. Sou uma dos 10 filhos com apenas 2 pais. Se você quisesse chamar a atenção, tinha que dizer rápido o que queria, ou perdia a atenção de seus pais. Bum, eles iam para o próximo filho. Ei, diga rápido o que quer. Nossa, Tive um treinamento precoce. Quem foi mais influente para você dos seus pais? De maneiras diferentes, eu diria que minha mãe. Talvez porque sou mulher, mas minha mãe, na minha opinião, era incrível. Porque ela criou 10 filhos, com quase nenhum dinheiro para nos alimentar e fez um trabalho fenomenal. E era tão positiva em todos os aspectos. Ela era viciada em trabalho. Ela trabalhava mais cuidando de 10 crianças à noite, passando roupas, lavando. Mas o que o meu pai fez por mim teve um efeito profundo não apenas em mim, mas em meus 9 irmãos. Ou 8 dos 9. Ele odiava trabalhar para alguém a vida toda. Ele trabalhava em 2 empregos para nos sustentar. Ele era um operador de máquina de impressão durante o dia e lavava caminhões à noite. Mas o que meu pai nos ensinou, porque ele constantemente era demitido por insubordinação. E quando ele chegava mais cedo em casa do trabalho, todos nós corríamos em volta da mesa. O papai chegou mais cedo. E ele dizia, adivinhem, crianças? E todos nós gritávamos, você foi demitido. E ele dizia, com certeza, eu disse ao senhor Einstein para enfiar aquele emprego onde o sol não brilha. E nós, uhul, papai! Mas o que foi bonito no meu pai é que ele nos ensinou silenciosamente à sua maneira a não trabalhar para ninguém. E todos nós somos autônomos. Exceto minha irmã, que é enfermeira em cuidados paliativos. Mas ela também é autônoma, porque atende na casa das pessoas. Todos nós temos negócios que prosperaram. Mas acredito meu pai por isso. E minha mãe por suas habilidades sociais. Combinado, tivemos uma mistura muito sortuda. A sorte é uma carta tão importante na vida, não é? Você não sabe o que vai receber. Você tem que aproveitar o máximo que recebe, Alguns conseguem, mas muitas pessoas não. Claro. Algumas não recebem muito, especialmente quando crianças. Com certeza. Sim. Quais as maiores lições que aprendeu sendo uma de 10 crianças? Bom, é uma boa pergunta. Estou tentando pensar. Deveria ter uma resposta melhor, mas vou te dizer o que vem à mente. Acho que você aprende a ser um membro de uma equipe. Isso é uma vantagem quando você sai para a vida. Pensar que existem muitas opiniões e você precisa fazer tudo se encaixar e funcionar. Acho que consigo construir ótimas equipes.
Acredito que é esse meu verdadeiro dom em qualquer situação. Acho que talvez pudesse ter aprendido isso mais tarde, mas certamente saí de casa aos 18 anos sabendo que era uma equipe. Porque toda a sua família precisava Sim. ser assim. Você praticava esportes? Não, mas sou velha o suficiente para que no meu colégio não tivesse esportes para meninas. Mas eu trabalhava todos os dias depois da escola, e isso é um esporte. Até hoje vejo os negócios como um esporte. Mas definitivamente é competitivo. Tem habilidades semelhantes. Mas se eu tivesse sido uma atleta, eu teria sido ótima, porque sou uma boa esquiadora. Sério? Sim, esse é o único esporte que realmente pratiquei. Mas minhas irmãs e meus irmãos mais novos, que são alguns anos mais jovens, eram ótimos atletas no colégio. Eu teria praticado. Eu gostaria de ter praticado. Eu pensei que você ainda praticasse Bem, esportes. o único esporte. O esporte dos negócios. Ou o esporte dos negócios? E o Sim, esqui. sim. Você esquia na Costa Eu Leste? esquio muito em ou- Utah porque temos um lugarzinho lá. A neve é incrível. Depende de qual ano. Este ano foi bom. No último Natal, estávamos implorando e rezando por neve todas as noites. Onde? Park City ou... Park City. Conhece a área? Eu fiz snowboard Eu lá. não vou É direto lindo. para lá. Eu não gosto de snowboarders. Eu não disse isso. Desculpa. Ou eles me assustam. Desculpa, tudo bem. Aquele som descendo. Eu costumava ser meio maluco quando era mais novo e fazia snow, mas agora eu não quero me machucar, então eu vou devagar, vou relaxar, Isso é legal. bem tranquilo. Você começa a pensar nos riscos Meu em vez Deus. de apenas fazer. Eu tenho tantas lesões, tantos ossos quebrados por causa do Sim. futebol e outros Sim. esportes, então Você não quer fazer isso. a dor não vale a pena. O processo de Sim. recuperação quando eu era criança não importava, mas eu só queria me divertir. Você Mas- pode se divertir muito sem tentar quebrar o recorde de velocidade ou algo assim. Tentando pular penhascos, como eu fazia, eu bati a cabeça com tanta força Nossa. uma vez. Foi quando eu não usava capacete porque eu não achava legal, eu bati a cabeça com força e saí deslizando. Eu tava nas montanhas canadenses, eu deslizei, fiquei deitado por uns 6 ou 7 minutos, enquanto as pessoas estavam logo atrás de mim. Eu pensei que eu tinha uma concussão, algo assim. Eu falei, cara, eu nunca mais vou fazer snow sem capacete. Você aprendeu a lição. De um jeito Teve difícil. sorte. Sorte de não ter rachado e aberto a cabeça, só tive uma concussão leve ou algo Se assim. você é jovem, uma concussão leve não é grande coisa. É. Sorte para você. Eu jogava futebol, então eu tive Você nunca alguns... examinou um pouco? Tipo, vamos ver minha cabeça depois desse jogo. Não. Eu batia só com a cabeça. Oh, meu Deus. Derrubava com a cabeça, Oh, meu o mais Deus. rápido que eu podia, né? Você é um É louco, tolo. porque eu tenho sorte de ter me machucado depois do meu primeiro jogo, no meu primeiro ano, porque eu não sei se eu teria um cérebro agora se eu tivesse jogado Acho mais que tempo, quando né? você casar, deveria dar à sua adorável futura esposa uma cláusula no contrato que se você começar a agir de forma estranha por causa dessas lesões na Sério? cabeça, ela possa arrumar um cara mais jovem. Ok. Seja gentil. Ok, eu vou ser gentil. Não tenha um bom pressentimento sobre seu futuro. Não, eu vou ficar bem. Já se passaram 10 anos desde futebol e eu tô legal agora. Ok. Eu vou ficar bem. Quando você se sente mais amada? Quando acontece algo na sua vida onde você Bom, se sente mais Se amada? excluirmos as crianças, quando as crianças dizem que te amam e querem dizer isso, ou quando elas dizem que você está ao lado delas, em diferentes idades, encontram uma maneira de te fazer se sentir amado. Esse é o melhor amor de todos. Acho que o segundo melhor é quando eu vejo uma equipe feliz no trabalho. E talvez eu não deva dar tanta ênfase a isso, mas quando vejo uma equipe feliz, aproveitando a companhia uns dos outros, e principalmente acreditando que podem fazer o que quiserem e ser quem quiserem, que eles podem alcançar as estrelas e voltar, isso me faz sentir muito feliz. Acho que isso também é ser pai. Faz você se sentir como se tivesse capacitado essas pessoas a serem maravilhosas, mesmo que nem todas sejam crianças. Certo, Isso me jovens faz adultos. sentir cheia de felicidade e amor. É a maior satisfação para mim. Construir equipes e vê-las prosperando. Sim, e ver as pessoas sentindo que estão descobrindo coisas sobre si mesmas, coisas que elas não sabiam que eram capazes de fazer. É quase como ser uma pessoa milagrosa, seja com as pessoas do escritório com quem trabalho. Tenho uma equipe muito pequena hoje em dia, construindo o grande negócio que vendi, ou trabalhando com os meus diferentes empreendedores do Shark Tank. Motivá-los e realmente acreditar nisso. Não estou mentindo.
Bem, estou enfeitando um pouco, mas é baseado em algo que eu realmente vejo. Quando eu os vejo começando a decolar, sinto uma tremenda satisfação com isso. Sim, isso não foi exatamente a sua pergunta, eu acho. Você perguntou como me sinto amada, mas me sinto amada nessas circunstâncias, que provavelmente não tem nada a ver com amor, mas sinto amor e me sinto amada. Esse é bom. Qual foi o maior erro que você já cometeu e pelo qual você é grata? Porque isso se tornou uma pessoa melhor, com a lição que você aprendeu, o resultado que obteve. Você mencionou um ex-namorado que se casou com uma secretária e foi o maior presente que você teve porque você saiu de uma relação que não ia funcionar e você conheceu seu parceiro. Além disso, houve algum desafio que você cometeu nos negócios ou na vida? Bem, eu não acho que sou o tipo de pessoa corajosa o suficiente para admitir que cometi um erro. Porque acho que as coisas não funcionaram ao longo do caminho, onde as coisas simplesmente não funcionaram como eu esperava ou sonhava. Mas eu não vejo isso como um erro. Tão rápido quanto você estava pensando, pobre de mim, você começa a ver a luz da porta que está se abrindo e que não poderia ter se aberto sem isso. Não tenho arrependimentos de que isso foi um grande erro ou aquilo foi um grande erro. Mas também devo dizer que em toda a minha vida, fui muito consciente de fazer qualquer coisa e me expor a qualquer coisa, mesmo quando não queria fazer isso. Porque eu tenho medo mortal de sentir que poderia me arrepender. E se eu não fizer isso? Isso é mais uma motivação para mim fazer. Eu também. Por exemplo, com o Dance with the Stars, eu não queria fazer. Sou uma mulher mais velha. A última coisa que eu queria era praticar 4 horas por dia. Você foi incrível. Você acha que foi incrível? Os juízes não. Eles não acharam. Eu fui a pessoa número 1 no Dance with the Stars na última temporada. A número 1 rejeitada. Agora há um recorde, ok? Mas você pode dizer que foi um erro com todo o trabalho que levou a isso. Eu pensei que seria rejeitada talvez como o número 3, 5 ou 6. Mas como a número 1, nunca imaginei. Mas sabe de uma coisa? Sou muito grata por ter feito isso. E assim que me recuperei na manhã seguinte, pensei, Deus, eu fiz isso, graças a Deus acabou. É muito trabalho. Eu disse isso porque não queria ficar pensando como teria sido. Então, O que aprendeu sobre si com essa experiência? aprendi que não sou uma boa dançarina. Juro, eu olhei as gravações e pensei, eu realmente consegui. Mas olho para elas 1 ano depois e penso, estou dura como uma tábua. O que eu estava pensando? Perdendo passos. O que eu aprendi com isso é que não consigo dançar bem. Mas dentro do meu corpo, sinto que sou uma boa dançarina. Eu vou para qualquer pista de dança e faço meus próprios passos inventados. E as pessoas sorriem, porque eu realmente não me importo. Mas o que aprendi? Aprendi a mesma lição que aprendi várias vezes, que é graças a Deus que fiz isso. A dor de ter ido tão mal desaparece rapidamente, mas há um eco de não tentar algo que vai te ferir. Não que eu saiba disso, porque realmente não faço isso, mas tenho medo disso. É como o medo de um pesadelo que pode acontecer. Não sei por quê, porque realmente não tenho isso na minha vida, mas tenho medo disso. Pois é. Eu acho que esse medo do arrependimento também ia te Sim. machucar por muito tempo. Tipo, eu tive a oportunidade de fazer o Dança dos Famosos e eu não fiz. Por quanto tempo eu pensaria nisso, Sim. né? Sim, talvez 1 ano, mas ainda assim 1 ano ruim. Sabe o que o arrependimento faz? E porque consegui construir minha personalidade e o que eu posso extrair e dar à vida da melhor forma possível? O arrependimento silenciosamente diminui sua confiança um pouco. Resumindo, você é um covarde. Você se afastou. Mesmo Uau. com as decisões corretas, você se afastou. Uma vez que você se afasta, silenciosamente, sem nem mesmo pensar conscientemente, pensa um pouco menos de si mesmo. Digo isso por experiência própria, porque já vi muitas pessoas se tornarem mais fortes ou pessoas que a vida as enfraquece.
E há muito envolvido nisso. Mas realmente acredito que essa parte do arrependimento não recebe crédito suficiente. Você realmente tem que tentar tudo e dar o seu melhor. 2 em cada 3 coisas que tento não dão certo, mas as pessoas só se lembram do sucesso. Mas eu ganhei confiança falhando a cada vez. Então você se conduz com mais poder na sua vida, porque você se sente melhor consigo mesmo. E, ironicamente, tem mais a oferecer. Você está melhor preparado porque colocou muito naquele cesto, apenas tentando. Você fica mais confiante, mesmo tendo sido a primeira eliminada do Dança dos Famosos. O que você fez com isso? Com certeza! Estou mais confiante. Ganhei mais confiança com isso porque as minhas amigas mulheres e homens que tinham até a minha idade... Eles estão tipo, não acredito que você tentou, desencorajam né? você. Você está louca, blá, blá, blá. Mas ganhei todo o respeito deles. E eles sempre dizem, você foi incrível, foi incrível. Até meus amigos que meio que me davam como certo, passaram a me ver com melhores olhos. Requer muita coragem, né? Requer muita coragem falhar publicamente. Mas sou muito boa em falhar publicamente. Sério? Porque eu tenho feito isso a vida toda. Isso não me incomoda. Eu acho que o que eu não queria era parecer tola ou velha, dançando com um rapaz de 24 anos, todo malhado no palco, até perceber que é muito bom se apoiar nesse cara. Isso Deixar aí. ele te girar pelo chão. E minhas amigas não precisam dançar com ninguém assim ultimamente. É isso aí. É uma ótima maneira de ver as coisas. Sim. O que você diria sobre não ter medo de falhar publicamente? Ninguém está realmente assistindo. Ninguém se importa. Eles esquecem no ano seguinte, Bem, né? talvez até no momento. Porque a verdade é que as pessoas, acima de tudo, estão pensando em si mesmas. Então, quando você acha que os holofotes estão em você, e todos vão dizer, Deus, ela é estúpida, porque ela disse ou fez isso. Assim que eles te derem aquele momento de atenção, eles voltam para seus próprios problemas, para si mesmos. É um exagero do seu ego Certo. pensar que você é realmente tão importante. Então você pode seguir em frente. Você tenta a próxima coisa. Se tiver sorte, os olhos delas estarão voltados para isso. É o próprio ego que não é realmente verdadeiro. É interessante porque você diz que a maioria das pessoas está focada em si, né? Então, quando você comete um erro publicamente ou falha, eles vão pensar nisso por um momento, mas depois vão se Se concentrar tiver em suas sorte, próprias eles coisas. notarem. Se você tiver sorte, a maioria nem Sim. vai notar, né? Parece Com que todo certeza. mundo nota, mas... Que vergonha. E quanto Sim. a... Você quer que as pessoas prestem atenção em você pelas coisas boas que você está fazendo? Como é que você mantém a atenção em você, a relevância, mesmo como empreendedora, como indivíduo, quando as pessoas estão tão focadas em si mesmas? Como é que você faz com que elas pensem em você, na sua marca, no seu trabalho, no seu negócio, na sua missão? Você precisa pensar em uma maneira de chamar a atenção. O que quer dizer com isso? O bom e velho chamar a atenção. Eu construí minha marca Corcon Group com o apoio do New York Times, Wall Street. Eu pensava em todo tipo de coisa para chamar a atenção da mídia, desde que o nome da marca estivesse lá. Sério? A melhor coisa que eu pensei, que era apenas uma tentativa de conseguir publicidade quando eu não podia pagar por anúncios por causa de um mercado ruim, foi o relatório de Corcoran. E tudo o que era um relatório de uma página que dava o preço médio de venda de um apartamento em Manhattan. Como eu rotulei? Acho que eu era tão burra para saber que era o título errado. Eram apenas 11 vendas, mas eu estava na primeira página da seção imobiliária. E eu fui citada na primeira linha. Foi revelador. Foi assim que eu aprendi que a publicidade pode construir uma marca. A versão atual de publicidade que procuro em todos os empreendedores em que invisto é: como você é bom nas redes sociais? Não importa se você está no mercado de meias. Quão bom você é nas redes sociais? Qual é o seu público? Quão bom você é em atrair atenção por meio das redes sociais? Porque essa é a nova carona gratuita. Não totalmente gratuita, mas em grande parte. Portanto, você precisa ser criativo ao pensar em como pode chamar a atenção. Então, eu não sei. Qual é o negócio atual? Eu não quero usar Kansins. Já falamos sobre eles. Como a Grace & Lace, que começou como uma empresa de meias para bebês, com empreendedores fenomenais que eu tenho. É um meião longo? Lady in Stocking. Sim, com uma pequena renda em cima. Comprei algum desses para uma Fazem garota as garotas antes, parecerem Ficou sexy. ótimo Eles nelas. têm um bom preço.
São lindas, elegantes e sensuais. Agora é uma linha completa de moda. Acredito que tenha vendido 17 milhões de dólares este ano. Uau! O que eles são particularmente bons é que são uma equipe de marido e esposa. Melissa, a esposa da equipe, tem pernas longas lindas. Seu marido é mais o cara dos detalhes técnicos, mas é ótimo em negócios. O que ela faz é constantemente modelar e falar diretamente para a câmera. Ela tem muitas pessoas que a amam. Ela tem edições limitadas. Ela vende constantemente. Ela sabe como se arrumar, parecer sexy, Certo. falar com as mulheres e conseguir vendas. Então usa os recursos, as habilidades. Mas ela faz isso nas redes sociais. E isso construiu todo o negócio deles. Uau! Eu respondi sua pergunta porque sinto que me perdi no meio. Como você se mantém relevante quando as coisas estão indo bem? Porque quando as coisas estão indo mal, as pessoas olham para você por um momento, talvez pareça que todo mundo está olhando, mas depois esquecem. Como você se mantém relevante enquanto está crescendo ou quando as coisas estão indo... Eu acabei de Mais ou comprar menos. uma empresa nesta última temporada. E eu estava fora de mim por comprar ela. Eram dois caras com um produto chamado Conf. Era um cobertor de moletom. Você se enfia nele. É como um moletom, mas é um cobertor de Eu verdade. acho incrível. Por que eu digo que foi uma loucura? Nenhum dos tubarões, porque eles foram espertos o suficiente para não fazer. Porque eles são dois caras tagarelas se divertindo, apresentando o seu produto. E eles não tinham estoque. Eles tinham feito à mão o próprio produto. 2 amostras. Não tinham ideia de quanto custaria para produzir, o que venderiam e para quem venderiam. Mas eram ótimos vendedores. E eu disse, vou comprar 15% ou 40%. Apenas porque eles são ótimos vendedores. No primeiro ano, eles fizeram 11 milhões de dólares em vendas. Eles encontraram Uau. uma maneira de produzir e vender. Mas há algumas semanas estava muito tranquilo. Eles tiveram cobertura nas redes sociais do começo ao fim, mas estava muito tranquilo. E eles entregaram pessoalmente. Gostaria de me lembrar o nome da famosa atriz. Sou tão ruim com nomes. Quem quer que ela fosse, acho que era a mesma atriz que encerrou o Oscar na outra noite. Talvez esteja contando errado. Eu não assisti, Que mas... vergonha de você, meu eu assisti amigo. os Meu destaques, eu Deus. tava no avião. Vamos lá. De Eu vi qualquer a forma. festinha, assisti no Instagram, né? Pois é. Tão solitária assim. Mas de qualquer forma, eles enviaram pessoalmente para a porta da casa dela em Hollywood o pacote. E ela fez um vídeo pulando na cama com ele. Eles, muito rápidos, começaram uma campanha nas redes sociais. Pessoas competindo com os pulos. Eles estão sempre atentos. Eles fizeram acontecer. E então eles vão aproveitar isso novamente. E vão estar em todas as redes sociais. Eles estão irritados comigo porque eu estou aqui e não tenho o produto deles. Porque eles querem que eu pule nas camas. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar o capuz. Aí Tenho está. uma amiga que tem pernas lindas. Vou colocar minha cabeça no Photoshop nas pernas dela. Perfeito. Então o negócio agora é mais marketing de influencer, né? Se você puder Essa é uma maneira encontrar chique maneiras de dizer. criativas, encontrar pessoas com sua audiência, talvez uma Ou audiência criar grande um ou público pequena. próprio, um por um. Mas você realmente tem que ser capaz de chamar a atenção. Você fala muito sobre as chaves do sucesso empresarial, mas para aqueles que não ouviram você falar sobre isso, quais são, nas suas opiniões, algumas ideias inteligentes que as pessoas podem ter nos negócios agora? As indústrias inteligentes, se alguém for talentoso para entrar, talvez tenha vendido uma empresa ou esteja tentando começar, em que setor você realmente gosta, né? Software, coaching, consultoria, uma agência, são bens físicos, comida. Qual é o tipo de negócio que você acha Na verdade, inteligente? nenhuma dos acima, ok? Não é do meu feitio pensar em uma indústria que você pode. Certamente são indústrias líderes. Não acredito que seja aí que sua mente deve estar se você está pensando em entrar no mundo dos negócios. Acho que sua mente deve estar do que você gosta, no que você naturalmente é inclinado a ser bom. Essas habilidades não mudam muito. Se você era sociável quando criança, geralmente não se torna um nerd. Quando você fica mais velho e tem a cabeça no lugar, você ainda é sociável. O que você tem que fazer é pensar, o que seria adequado para mim? O que eu posso me imaginar fazendo? Acho que a maioria das pessoas é capaz de sonhar com isso. Não acho que seja uma coisa analítica, tipo cérebro esquerdo, em que você se dedica 100%. Como jogar blackjack e colocar todas as suas fichas em algo certo. Não. Acho que você tem que descobrir que você é a mesa onde você coloca suas fichas.
o que está em você, o que é verdadeiro para você? Então, para mim, foram necessários 22 empregos para encontrar o setor imobiliário. Mas no momento em que eu estava abrindo portas e conversando com as pessoas, e não parecia trabalho, e eu era chefe, eu sabia que seria a rainha do mercado imobiliário de Nova York. Eu sabia tão certo disso. Eu podia ver isso na minha mente. Eu nunca tive essa visão quando trabalhava nos meus outros 22 empregos. A outra coisa é meio relacionado ao que você perguntou. Eu acho que é um pensamento tão errado pensar que você tem que escolher seu lugar. Acho que é como descobrir quais roupas ficam bem em você. E você tem que experimentar muitas coisas diferentes e ver o que funciona com você. Aos poucos, você vai descobrindo o seu estilo, o que fica bem no seu tipo de corpo, na sua personalidade, quais cores combinam. Acho que você vai se descobrindo aos poucos. Eu conheci muitos empreendedores muito antes ou muito depois do Shark Tank. Colegas meus em muitas indústrias que tiveram sucesso. Ninguém nunca escolheu aquela indústria. Mas sabe o que fez a maior diferença em uma miríade dessas? Se essa é uma palavra. Uma seleção dessas pessoas que fez a maior diferença foi quando elas encontraram alguém onde trabalhavam que acreditava nelas. Ter um bom chefe que lhe dá uma oportunidade vale mais do que 1 milhão de pensamentos intelectuais de MBAs de Harvard agrupados. Porque às vezes você precisa que outra pessoa veja aquela luz, onde você entra em algo que nunca pensou que fosse se interessar e realmente ama o seu trabalho. Isso acaba sendo o que você faz pelo resto da vida. Então eu não acredito que você menciona as grandes indústrias. Isso é mais coisa do Mark Cuban. Ele é como um investidor de alto nível. Estratégias de investimento. Mas eu colocaria meus negócios contra os dele a qualquer momento. Por um. Adoro. Eu sou muito boa em ver quem tem o talento que combina com onde eles estão. Se alguém se aproximou de você para investir ou ser parceiro, e você só pudesse escolher 3 qualidades que você sonharia que eles tivessem, seja nunca desistir, determinação, energia positiva, qualquer que seja, e você pudesse dizer que se eles tivessem essas 3 qualidades, não importa em que negócios eles estejam, talvez no momento da economia, possam ter um papel aqui e ali, mas se eles tivessem essas 3 qualidades, eles seriam os mais prováveis. Isso é o que eu faço todos os dias no Shark Tank. É. Eu fui melhorando nisso porque aprendi a me concentrar nessas qualidades. Consigo pensar em 2. Claro. Talvez eu encontre uma terceira se continuar falando. O número 1 é a habilidade de venda. Nunca tive sucesso em nenhum negócio em que o responsável não soubesse vender. As vendas são essenciais em qualquer negócio. Se você não tem vendas, você não tem negócio. E tudo bem se você é um nerd da tecnologia e realmente está no espaço da tecnologia. Mas é melhor ter um parceiro que saiba vender como um louco, ou não vai a lugar nenhum. Então vender é o número 1. A outra coisa que procuro talvez pareça um pouco estranho para você, mas descobri que é uma espécie de apólice de seguro. É a raiva da pessoa. Se eu encontrar alguém que tenha sido ferido em certa idade e tenha algo a provar, encontrarei um vencedor. É como um seguro, ok? É como um seguro, ok? Então, quando eu digo ferido, eu quero dizer que eles foram péssimos na escola. 3 dos 5 tubarões eram ruins na escola. Eles estão em busca de provar algo. Não quero revelar quem são. Estou inclinada a mencionar nomes, mas não vou fazer isso. Eu tenho empreendedores de enorme sucesso que nunca tiveram um pai. Depois, quando eles foram ao Shark Tank, o pai deles, após 35 anos, voltou a entrar em contato. Isso os enfureceu. Eu tenho empreendedores que eram atletas, que se tornaram profissionais no esporte, mas tiveram uma lesão e agora competem ferozmente com alguém que acabou entrando em seu espaço. Eles odeiam essa pessoa. Uau. Porque jogaram contra ela no hóquei no gelo. Se eu mencionar o nome da outra pessoa, suas vendas aumentam. Então acho que a raiva em provar algo é uma parte muito presente em muitas histórias de sucesso por aí. É uma compensação excessiva, uma prova excessiva, um impulso excessivo do tipo, vou te mostrar. Me dê a motivação de alguém que teve algo errado anteriormente, e você terá uma pessoa motivada. Estou pensando em uma terceira. Não consigo. Existem outras milhões de qualidades, mas nenhuma tão séria quanto essas 2. Você tem que saber vender, e se você tem essa ferida para provar algo, é uma ótima apólice de seguro.
Quão importante é uma atitude positiva em relação a essas duas? Se Isso você é for óbvio. negativo... Ou você não... Deixe-me te dizer, Eu não sei, você né? nem vai conseguir Tem sair gente da negativa. largada. Há pessoas negativas. Pode ser alguém tentando provar que os outros estão errados e sendo Esqueça desagradável. isso. Deixe-me dizer o que é verdade sobre uma pessoa negativa. Você não as encontrará no espaço empreendedor. Sabe por quê? Porque eles se sentem muito mais confortáveis criticando o próximo do que agindo. Pessoas negativas são sugadoras de energia. A coisa mais gentil que fiz para as pessoas que trabalharam comigo ao longo dos anos foi me livrar das pessoas negativas. Uau. Sabe por quê? Porque é como deixar o inimigo entrar silenciosamente em seu acampamento e dar a ele liberdade total. A energia negativa é inimiga de todos os negócios, especialmente nos negócios relacionados a vendas. Se você permitir que uma pessoa negativa entre em uma equipe de vendas, ela começa a fazer uma festa de pena. De repente, precisa de mais uma pessoa para sentir pena dela ou apontar o que está errado. Porque eu Uau. sentia que estava protegendo as pessoas boas. Eram pessoas positivas. Não estou falando de críticas. Isso é inestimável nos negócios. Você precisa ter pessoas que o critiquem para saber quando você está errado e o que pode fazer melhor. Mas estou falando de vampiros regulares. Eu entendo. Agora, para você, vendas é o número 1. Se eles forem bons vendedores, você apostaria neles. Se forem ótimos vendedores, com algo para provar, é ótimo, é um bilhete dourado. Então, como é que alguém pode se treinar para ser um ótimo vendedor se não nasceu assim? É algo que você pode aprender ou algo que tem que fazer parte da sua energia? Bom, você teve uma pergunta sobre atitude positiva. Essa é a essência de um ótimo vendedor. Ver o lado positivo de qualquer coisa. Muitas pessoas veem isso como bobagem, mas eu não. É como se você me mostrasse algo negativo e eu dissesse: sabe, você está certo. É negativo, mas posso lhe dizer qual é o lado bom desse negativo. Então você tem uma inclinação para ser positivo. Isso é essencial para ser um vendedor. Se você não tiver isso, nunca será um vendedor. Não importa o quanto tente. Eu acho que é um traço de personalidade. Acho que todo mundo deveria acreditar que é possível se tornar um vendedor. Eu acredito que se você tem uma inclinação para ser extrovertido e positivo, você pode se tornar um vendedor melhor. Mas os verdadeiros vendedores fenomenais com quem trabalhei e fiz minha vida inteira em diferentes áreas eram vendedores fenomenais. Estou te dizendo, eles já nascem assim. É muito difícil ensinar isso. É um dom artístico saber vender muito bem. Porque pense como é complicado. Você precisa ler a situação corretamente. Você precisa ler a pessoa e pensar em como usá-la da maneira que ela quer ser usada. E agradecê-la com um bilhete de agradecimento 12 horas depois, fazendo ela pensar que foi ideia dela. É uma coisinha complicada, não é? Certo, é. Você precisa pensar em como essa pessoa pode ser usada para alcançar seu objetivo de longo prazo, ou a imagem que você quer criar. Então, essa é uma matemática muito complicada na cabeça. O melhor vendedor, odeio dizer, que já conheci em minha vida e com quem passei horas intermináveis, é o Donald Trump. Sério? Vendedor incrível. Como assim? O que o tornava tão bom? Ele consegue perceber a vulnerabilidade das pessoas. Você entra na sala e ele consegue saber o que há de errado com você. Ele consegue sentir e saber com precisão o que há de errado com você e como vai usar isso para conseguir o que quer. É um traço instintivo. Não sei se ele era assim aos 12 anos, mas o conheci quando ele tinha... Acho que trabalhei com ele desde que ele tinha 27, 28 anos. Estávamos na mesma indústria, na mesma cidade. Então, tive muitos negócios bons com ele ao longo dos anos. Até que, claro, ele me deve dinheiro e eu tive que processá-lo. E então ele não gostou mais de mim. Tudo bem. Mas ele consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Sério? Eu testemunhei isso repetidas vezes em primeira mão, em seu escritório, em reuniões. Foi exatamente isso que ele fez com o povo americano. Ele se vendeu. Uau. Um ótimo vendedor. Quais são as vulnerabilidades que ele procura e como ele as usava para fazer as pessoas comprarem aquilo que ele vendia? Estou pensando em 1000 histórias em que ele usava minhas próprias vulnerabilidades. Sério? Sim, mas elas são um pouco longas demais para contar. Qual é uma que ele usaria com você e uma que você viu ele usar com outra pessoa, como algo que alguma pessoa tinha e o que ele fez para explorar isso? Bem, na verdade, estou em um terreno arriscado aqui porque não quero... Ele me processou. Ele é implacável.
Uau, ok. Sim, mas deixe-me dizer De isso. forma positiva. De forma positiva. Ok. Ok. Na minha versão mais positiva, talvez um exemplo bobo, mas o vi entrevistando grandes agências de publicidades em Nova York para uma campanha publicitária. Isso é feito o tempo todo por grandes empreendedores, certo? Para promover um Isso. prédio, né? Ele vai gastar muito dinheiro em publicidade. É uma conta significativa para qualquer agência de publicidade em Nova York e também sobre como comercializá-lo, como moldá-lo, como nomeá-lo. Eu vi ele sentar em uma reunião porque eu estava lá avaliando quem era a melhor pessoa junto com eles para um terreno de desenvolvimento. Então ele conheceu pessoa após pessoa como um concurso de beleza e então exaltar o ego de uma equipe. Inacreditável o que vocês criaram aqui. Inacreditável. Eu pensava, eu não entendo. Sou uma pessoa de marketing. Eu não entendo, não entendo. Inacreditável, inacreditável. Vocês podem fazer isso? Vocês podem fazer aquilo? Isso tudo foi feito. E então ele fez a publicidade sozinho. Mas eu pude ver. Por que ele está fazendo isso? Vejo que ele sabia que aquele cara iria se deixar levar e trabalhar de graça porque ele precisava tanto encher seu ego. Vou te contar uma história sobre mim. Você vai pensar que sou uma pessoa de bruxaria. Na verdade, não sou. Mas eu tive uma situação em que meu marido era um capitão da marinha e estava afundando tanques ao longo da costa leste. E Trump acabara de comprar Mar-a-Lago e havia problemas de erosão. Meu marido me disse, por que você não liga para o Donald Trump e pergunta se ele quer que eu afunde aqueles tanques lá? Eu posso fazer bem ao longo da costa dele. Como cortesia da Marinha dos Estados Unidos. Precisamos do exercício. Eu tenho os tanques. Eu disse, não vou pedir nada a ele. Ele disse, não é um favor, não estou pedindo nada a ele. E por fim escrevi um bilhete dizendo, só por acaso, caso você esteja interessado. De forma covarde, escrevi um bilhete para ele. Eu via o homem o tempo todo. Eu reescrevi, porque não queria que parecesse um favor. Arrisquei. Enviei o bilhete. Consegui um grande trabalho. Estávamos em uma grande reunião com 30 pessoas. Ele estava me elogiando há semanas. Bárbara, Bárbara, Bárbara. Então, ele decidiu. Conseguiu de mim o que precisava e disse, alguém contou para você sobre a vez que a Bárbara escreveu o bilhete? Eu estava sentada e pensando, não. Ele disse, sim, ela estava com medo de me pedir, que ela deve ter escrito o bilhete quantas vezes? 4 ou 5? Não acredito. Eu estava tipo, meu Deus. Parecia que eu estava em algum filme de terror e todo mundo estava olhando para mim. Ela tem medo de você? Ele tinha acabado comigo. Eu sabia disso, não queria pagar a comissão. O contrato nunca foi fechado. Essa é uma habilidade aguda de perceber a vulnerabilidade. Uau. Como ele sabe disso? Até hoje eu fico tipo, mas eu ouvi fazer várias vezes. Quando eu estava vendendo imóveis, eu sempre conseguia perceber entre as linhas o que as pessoas diziam que comprariam e o que realmente comprariam. Eles diziam que queriam um terraço. Eu sabia com certeza, assim como sei o meu nome, que eles não comprariam um terraço. E que eu iria convencê-los a comprar um apartamento com uma vista em um prédio novo, porque o que eles realmente estavam procurando era carisma. Isso é uma habilidade de ler as pessoas e ser capaz de substituir. Essa é outra versão disso, mas no lado positivo. Uau! Você fez isso de um jeito positivo. Eu poderia ter feito de forma negativa se tivesse essa habilidade. Claro. Eu não tinha. Uau. Sinto muito por ter contado isso, porque não gosto de falar sobre o Trump. Ok. Não divulgue isso, edite essa parte, ok? Ok. Uau. Como você percebia isso nas pessoas, então? Em que você conseguia mudar o que elas queriam para algo que você ainda podia vender de algo positivo? Se elas queriam terraço, você sabia que elas queriam carisma. Como você identifica isso pessoalmente quando está... Acredito que a maioria de nós, se ouvirmos bem, pode perceber isso. Acho que tudo está na abordagem. Muitas vezes, você está vendendo para casais em vez de uma única pessoa, e você tem tempo para conversar. Se você entrar sob a pele da pessoa e descobrir que tipo de pessoa ela é, muitas vezes você sabe melhor do que eles o que vai fazê-los felizes. Conheça-os, e você pode chegar à sua própria conclusão. Eu realmente descobri que o antigo slogan, "Os compradores são mentirosos", é realmente verdadeiro. Eles não querem mentir.
Mas o que você realmente precisa fazer em qualquer situação de venda é realmente entrar na pessoa, fazer muitas perguntas e tentar. Depois de visitar alguém tentando vender algo, alguém disse o que eles gostam, o que você diria sobre eles, do que eles realmente gostam. É aí que você encontra o material para vender. Se você tivesse que fazer 3 perguntas para qualquer comprador ou possível Sim. comprador, você só pode fazer 3 perguntas Sim. para tentar descobrir quem eles eram, no que estavam interessados ou o que você poderia fazer Sim. para vender para eles. O que é que você diria? Bem, Talvez 2 ou 3 perguntas que... a primeira pergunta que eu faria é: quando você precisa disso? A urgência é 90% disso. A segunda é: Interessante. quando você precisa disso? A terceira é: quando você precisa disso? Sério? O resto não Se importa. você tem uma pessoa motivada que precisa de algo, você tem uma venda. Não importa. Eu Bom, sinto que importa precisamos sim. disso, né? Você tem tempo para descobrir. Em todos os meus formulários de qualificação que eu ensinei para os vendedores, a primeira pergunta em negrito, a única em negrito. Quando você precisa disso, os vendedores dirão: ah, mas o que você está procurando? Eles perdem a pergunta mais Interessante. importante. Eles vão se mover por todo lugar em relação ao que eles realmente vão ver e o que eles realmente vão comprar. Você tem todo o tempo do mundo, porque como você realmente sabe disso se você não passou tempo com eles? Você precisa passar tempo para formar sua própria opinião do que eles vão comprar. Realmente onde está a venda ou onde estão as oportunidades. Não precisa ser apenas em vendas, é em negócios, é em tudo. Você precisa ter a capacidade de passar tempo suficiente para conhecê-los bem. Mas a única coisa que você pode perguntar de cara é: quando você precisa disso? Porque eu tive mais vendedores nos primeiros anos, girando em círculos infinitamente com o cliente de alto valor, dinheiro à vista, isso e aquilo. Por anos? A necessidade é a pergunta mais importante que você quer em qualquer situação de venda. Qualquer vendedor que entra e não qualifica isso imediatamente, não é um bom vendedor. Eu consigo perceber imediatamente. Não é um bom vendedor. Eles perderam a pergunta principal. Qual a coisa que você mais se orgulha de si que ninguém sabe? Não há nada que ninguém não saiba, desculpe. Certo. O que está na minha mente está na ponta da minha língua. Não há realmente nada que as pessoas não saibam mesmo. Estou cansada de falar sobre as mesmas coisas. Ok. Ok, você tem algo que você se orgulha muito que fez? Talvez não fale sobre isso o tempo todo, mas algo que fez. Pode ser pequeno ou grande. 2 coisas vieram à minha mente. Uma grande e uma pequena. Então vou te contar as 2. A pequena, mas que de alguma forma parece tão grande na minha vida, é quando eu recebi meu primeiro lucro por administrar a Corcoran Group. E eu nunca tinha tido lucro ano após ano. Eu estava reinvestindo aquele dinheiro antes mesmo de tê-lo em mãos. Eu queria ver até onde eu poderia chegar, mas naqueles anos em que finalmente tive meu primeiro lucro, eu tinha cerca de $48.000. Eu pude ver. O quê? Vamos realmente ter lucro? Eu comprei um carro novo para minha mãe e meu pai. Eu comprei para minha mãe um conversível azul brilhante porque ela sempre quis. Azul é a cor Uau. favorita dela. Ela sempre quis um conversível durante toda a vida. SUV, uma Suburban, uma caminhonete? No início disso tudo, todos os motoristas que você contratava nos velhos tempos, eles tinham aqueles grandes carros com as traseiras grandes. Lincoln. Ok. Eu fiz com que meu tio Rich e seu amigo levassem até a Flórida e entregassem. Eu me lembro na época. Eles estavam tão incrédulos porque nós sempre tínhamos um carro velho e desajeitado com todas as crianças amontoadas atrás. Todos nós aprendemos a dirigir. Sempre batíamos naquele pobre carro. Como meu pai aguentava isso atravessando vitrines de lojas? Quando cada criança estava aprendendo, ficava mais denso. E eu estou tão feliz por ter lembrado disso naquele momento. Porque é ruim quando você perde esses momentos. Eu me lembro de pensar que nunca vou sentir mais satisfação ou ser mais rica do que me sinto neste momento. Eu nunca me senti tão rica novamente, tão abençoada ou tão realizada como naquele momento. Então, foi isso. Ok. Eu não Certo. diria que estou orgulhosa. Aquilo foi o mais gratificante, Uau. então... Oh, meu Deus. Uau. Isso é legal. A coisa mais abrangente que eu me orgulho é que provei que a irmã Stella Marie estava errada. Eu ainda odeio aquela mulher. Ela era uma freira do inferno.
E mais tarde descobri que ela foi enterrada no quintal das freiras e que ela tinha problemas com bebida. E quem diria que freiras bebiam além dos domingos, não é mesmo? Uau, eu não sabia. Eu também não sabia. Fomos criados por freiras em nossa escola católica. E todas elas eram ótimas, exceto a irmã Stella Marie. Estou tão orgulhosa por não ter deixado a mensagem dela de que eu seria sempre burra porque eu não conseguia ler, determinar a minha vida, porque foi difícil superar isso. Minha mãe me disse que eu era um gênio, então isso me ajudou muito. Muito bom ter alguém do outro lado. A ideia de que eu provei repetidamente, e agora é uma coisa estranha. Eu sou muito grata a ela porque acho que por causa dela, eu me esforcei tanto, sabe? Na verdade, se ela fosse uma versão anterior de Ramone e Simone, ela testemunhou esse papel. Estou tão grata por ter superado isso, principalmente porque não tive apenas sucesso como resultado disso, mas principalmente porque continuo passando essa mensagem para todas essas crianças burras na escola. É uma coisa tão triste que as crianças são definidas pelo seu desempenho escolar. E, no entanto, a maioria das pessoas bem-sucedidas que conheço não eram boas na escola. Sinto que tenho sorte de estar aqui para continuar transmitindo essa mensagem. Você disse que a maioria dos empreendedores bem-sucedidos tem um QI mais baixo ou médio, né? Bem, eu não tenho certeza disso, mas Você o que sente que é assim, são Eles são espertos espertos da rua, mas não são inteligentes inteligentes de livros. Mas o que eu realmente quero dizer com isso é que o cartão da rejeição é um grande obstáculo para construir qualquer coisa na vida. Eles são burros demais para se esconder quando são atingidos. A maioria das pessoas levaria um soco e se esconderia. Eu não quero levar outro soco. Eles continuam surgindo como um boneco de mola. Pois é. Só continue, né? Você não pensa muito, vai e se continua. esconderia, certo? Exatamente. Ainda bem que eu não sou esperto. Sim. Eu tô curioso. Você falou sobre o primeiro ano que você teve um lucro de $40 mil, acho que você disse. 47. Eu acho que foi isso. 562. Não sei sobre essa parte. Se alguém é empreendedor agora, digamos que eles tiveram o melhor ano e todos têm um monte de dinheiro extra depois e estão pensando, finalmente ganhei uma grana, 100 mil a mais, 300 mil a mais, 1 milhão a mais. O que é que eles podem fazer com essa grana? Como devem reinvestir para continuar crescendo? 2 coisas me vieram à mente imediatamente. Primeiro, eles não deveriam ter esse dinheiro, ok? Se você está realmente determinado a construir um negócio, você está acelerado, está gastando o dinheiro e fazendo as apostas muito antes dele entrar. Então a ideia de ter um lucro em um ano, culpa minha. Aproveitei isso de alguma forma, é claro. Mas você deve realmente direcionar qualquer dinheiro que entrar de forma agressiva para algo que você faz bem. E eu trabalho com os meus empreendedores o tempo todo nisso. E eles não são tão inclinados. A maioria das pessoas quer colocar o dinheiro em uma nova ideia. O melhor lugar para colocar o dinheiro é onde funcionou. Onde você conseguiu suas vendas. Me dê as fontes. O que funcionou? E é aí onde você coloca todo o seu dinheiro. Coloque. Acumule até parar de funcionar. Depois você parte para outra coisa, mas as pessoas não fazem isso. Ah, mas se contratarmos uma empresa de relações públicas... Não! A feira comercial produziu 80% do seu dinheiro. Certo. Se apresentando e construindo esses relacionamentos. O que quer que tenha funcionado antes. Continue repetindo. Eu simplesmente acho que o dinheiro não deveria estar lá em primeiro lugar. Durante toda a minha vida, eu abri escritórios muito maiores do que eu tinha qualquer motivo para fazer. No momento em que eu tinha vendas em uma empresa e começava a ver que estávamos indo bem e sentia que poderíamos ter lucro, que as coisas poderiam realmente começar a decolar, eu estava procurando espaços de escritório. Se eu achasse que precisava de 18 mesas, eu saía procurando por 36. Isso porque eu descobri que quando você joga o dinheiro na sua aposta antecipadamente, você encontra uma maneira de fazer dar certo. Se você espera até o momento certo, espera até ter o lucro, adivinhe só. Há um cara mais esperto por aí que já investiu dinheiro no seu concorrente e já está na sua frente. E tem que ser assim, como se tivesse um cronômetro. Coloque para funcionar. Então reinvestir de volta naquilo que funcionou antes para você até que não funcione mais, né? Mais do que você pensa que pode lidar. Porque seres humanos talentosos, especialmente empreendedores, são notáveis em fazer as coisas darem certo quando estão com a corda no pescoço e sob fogo. Mas dê a eles muita liberdade e espaço para respirar, e eles começam a relaxar. E é aquela pressão que permite que você tenha mais urgência e faça acontecer de verdade, né? Você jogava melhor em um jogo
ou nos treinos? Jogo. A mesma diferença, a mesma coisa. Então você disse que essa é a primeira coisa, você disse que tem duas coisas. Qual era a pergunta de novo? Eu perguntei o que é que você faria com muita grana sobrando, você disse que se tivesse um extra de 100 mil, 1 milhão, seja lá o que for. Eu realmente respondi a pergunta. As duas coisas são: você não deveria ter o dinheiro. Ele deveria ser gasto com antecedência. A segunda coisa é gastá-lo em coisas que funcionaram antes. Aí está. Eu escapei dessa. Eu gosto disso, é uma boa resposta. Foi realmente para onde eu queria ir. Eu gostaria de ter mais tempo de trazer você de volta aqui. Você tem um podcast incrível. Ah, obrigada. Eu deveria estar aqui para promovê-lo. Chama-se Business Unusual. Eu comecei a ouvir os primeiros episódios, são curtos e Estou deixando eles mais longos por demanda popular. Isso é bom. Ouvi uma das entrevistas que você fez, foi com o Mike ou alguém da equipe, né? Mike Stevens. E então você tem outros episódios mais curtos, de 10 minutos, que são muito bem feitos, porque você tem uma história poderosa com uma lição no início, e depois você responde perguntas dos ouvintes, então foi muito legal. Escutem Business Unusual. Obrigada pela divulgação. No iHeart, iTunes também, onde vocês... Spotify, escutem lá. Essa é uma pergunta que eu estava curioso. Quando você sente mais dor? Você não quer dizer dor física? Dor emocional. Não como alguém te socando, mas quando você sente raiva, dor, frustração. O que acontece no mundo dos negócios, relacionamentos onde você sente mais dor? Os negócios nunca me causaram dor. Mesmo nos momentos mais difíceis, de alguma forma eu sempre senti que daria um jeito. Então isso te ajuda a superar muita dor, se você consegue ver a linha de chegada. Sempre esteve claro para mim onde estava a linha de chegada. Nos piores momentos, eu realmente não sentia dor. É verdade que você sente estresse e responsabilidade por estar sustentando muitas pessoas, e você não quer que eles percam seus empregos. A única área da minha vida inteira em que eu já senti dor é em relação aos meus filhos. Sério? Sim. E por natureza eu não sou uma pessoa preocupada, mas quando se trata dos meus filhos, eu sou. Tenho filhos ótimos que estão indo bem, então não faz sentido algum, mas eu sempre sinto que não tenho controle nessa área. Eu tenho um medo terrível que eles não tenham uma vida tão maravilhosa como a minha. E não estou me referindo ao aspecto monetário, porque acho que isso é uma questão totalmente diferente. Você pode realmente prejudicar os filhos com dinheiro. É mais fácil criar os filhos pobres do que ricos. Essa é a minha filosofia. Então, não é isso. É apenas que eu quero que eles sintam a satisfação e a alegria de alcançar por conta própria, ter amigos verdadeiros e pessoas que os amem. Estou sempre excessivamente preocupada com isso. É terrível. Eu provavelmente deveria procurar um terapeuta. Agora, meu filho mais novo tem 13 anos, o mais velho tem 24. Talvez seja um pouco tarde, mas não é tão tarde assim. E talvez eu precise de um bom terapeuta, porque eu me preocupo com isso. Se é isso que mais me causa dor, eu sempre penso no pior, e não há motivo para isso. Isso é fascinante. Não é fascinante, é ridículo. Não faz sentido algum. Eu acho fascinante que é onde você sente mais dor, porque como você disse, é onde você sente mais amor. Com seus filhos. Com seus filhos. Você sente o maior medo e o maior amor no mesmo lugar. Isso não é justo. Eu sei, né? Só queremos a parte do amor. A gente precisa aprender a enganar. Só queremos o amor. Né? Amor, amor, amor. Eu sei. Eu tô curioso. Enquanto você pensa, eu quero dizer que você é um cara legal. Obrigado. É um cara legal. Sua mãe fez um ótimo trabalho com você. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Obrigado por me lembrar. Ok. Como você cria seus filhos quando você tem grana? Você tem muita grana, mais do que a maioria das pessoas do bairro, digamos assim. Como criar quando... Como evitar crianças mimadas? Crianças com direitos. Como você cria filhos que queiram trabalhar duro, quando tem a capacidade de ter tudo, quando você já tem um estilo de vida que é luxuoso, com conforto? Em primeiro lugar, você tem que perceber que há muitas coisas que essas crianças nunca terão que você teve, que é a satisfação de fazerem por si mesmas. Caramba! Então, isso é injusto. Nesse sentido, as crianças ricas saem perdendo. Uma vantagem injusta por terem uma vantagem. Se você puder seguir essa lógica, eu concordo com você. Ok. Acho que há algumas áreas nas quais eu me concentro, mas ainda assim me preocupo.
Eu tenho um filho de 24 anos que não tem ares de superioridade. Ele é um trabalhador. Você julgaria que ele é um garoto pobre, mas ele sempre foi fácil de lidar. Eu fui sortuda nesse aspecto, mas mantive meu olhar em algumas coisas que acredito que muitos dos meus colegas, outros pais ricos ou de classe alta, principalmente na área de Nova York, não mantiveram. Acho que eles ajudam demais. Eu não ajudo meus filhos a menos que eles peçam. Então resisto a contratar tutores extras, treinamentos especializados para competir, uma aparência legal. Eu resisto a tudo isso. É difícil para mim. Você quer dar Você tudo quer a dar. eles, é? É uma versão disso, mas mais poderosa. É que eu os deixo falhar. O que é a coisa mais difícil para um pai? Poderoso, é poderoso. A coisa mais difícil. Então, por exemplo, eu percebia uma grande diferença. Meu filho vinha reclamando de sua aula de ciências. Dá. Minha resposta era: seu professor de ciências está certo. Vá lá e descubra como fazer um novo amigo. Eu tinha outras mães colegas com filhos na mesma turma que iam falar com o professor de ciências e deixavam claro que não gostavam de como ele estava falando com o filho delas. Elas podem até estar certas. Ele pode não ter sido adequado, mas eles perderam Não importa, o ponto principal. Elas deveriam ter dito ao garoto para calar a boca e aguentar, porque é assim que a vida é. Acho que como pai de classe alta, você primeiro dá a seus filhos tudo que eles queriam ganhar por conta própria. Eles já tiraram as férias luxuosas, o carro bacana, a bela casa. Eles não precisam arrumar a cama. Primeira classe. Mas além disso, você não permitiu que eles construíssem sua confiança porque você protegeu seus fracassos. Você está lá para pegá-los. E então a última coisa é não guiá-los em direção ao que você vê para eles. Muitas pessoas compram a escola certa, as notas certas, a indústria certa, o emprego certo. Sabe o que você tira dos seus filhos quando você faz isso? A confiança deles. Você tem que devolvê-los. E eles vão sair pelo mundo muito depois de você ter partido. Eu realmente tento me segurar. É uma autodisciplina. É verdade. Então é mais sobre o que você não faz do que sobre o que você gosto faz. disso. Eu gostaria de ter explicado isso de Não, forma mais é sucinta. poderoso. Eu entrevistei Sarah Blakely e ela disse: Mulher adorável. ela é incrível, amo ela e o Jesse. Ela disse que seu pai, todos os dias, durante o jantar, perguntava a ela: no que é que você falhou hoje? Uau! Todo dia ele fazia: no que é que você falhou hoje, né? Uau! Então ela transformou isso num requisito diário, falhar em algo. Meu Deus! Espero que disse ele que também foi- tenha dado um elogio. Ah, tenho Ela é certeza. muito positiva. Muito positiva, então é poderoso permitir Uau! que seus filhos Ela é uma errem, mulher de fato, né? independente com um enorme sucesso. Ela é um enorme sucesso, a Spanx é incrível. Ok, essa é uma das últimas perguntas, eu prometo. Graças a Deus está acabando. Se chama As Três Verdades. Eu não sabia dessa parte. Três verdades e eu pergunto a todo mundo no final. Eu deveria ter pesquisado melhor. Tá tudo bem. Você vai se sair bem. Imagine que você tem muitos anos restantes para poder viver, mas... Cerca de 10 anos. Você tem muito tempo, mas por alguma razão você tem que escolher o dia para você. Você já conquistou tudo, mas um dia você tem que dizer: ok, agora é a hora e eu tenho que ir. Então, tudo que você criou, você leva consigo, né? Vamos supor, hipoteticamente. Tudo que certo? você criou, você leva consigo? É, você tem que levar Pergunta tudo. estranha. Estão me hipotética. escondendo aqui. É hipotético. Ok. Todos os seus podcasts, livros, o trabalho, mensagens, você tem que levar consigo. Então ninguém tem acesso ao que você fez. Mas você tem uma folha de papel e você pode escrever 3 coisas que sabe que são verdade sobre suas experiências, lições da vida inteira. E essas 3 coisas seriam o que você compartilharia com o mundo. O que você diria Eu gostaria seriam as de ter suas pensado 3 verdades? antecipadamente. Tá tudo bem. Eu não gosto de ter um plano Ok. porque a resposta ela vem do momento, então... Sim. 3 lições que você compartilharia. O que é que vem na cabeça agora? O que você diria serem suas A verdades? primeira coisa é que as pessoas são maravilhosas. A próxima coisa, eu não sei quais são as regras verdadeiras aqui. Vai em Ok. frente, você inventa as regras. A outra coisa parte disso. Conte como uma verdade. Claro, conta assim. Você tem que enxergar a luz nas pessoas. Você terá uma vida mais feliz. Você tem uma vida mais realizada e cheia de amor. A terceira, soa duro. Livre-se dos trastes, dos reclamões, das pessoas que te desanimam, que não têm senso de humor. E se cerque de pessoas que sabem rir,
Eu só tenho amigos que têm senso de humor. Eu aprendi há anos que tenho ótimas oportunidades de fazer novas amizades. Eu trago novos amigos para a minha vida. Eu não sei como eu os encaixo. Mas meu critério depois que eu saio com eles uma vez e posso perceber que eles querem ser meu amigo, eu penso que eles realmente seriam um bom amigo. Acho que vou convidá-los. Eu paro e penso, eles têm senso de humor? Se eles não têm senso de humor, eu termino ali mesmo. Porque as pessoas com senso de humor, elas trazem um monte de coisas deliciosas com elas. Elas são generosas. Elas são afetuosas. É uma grande coisa ser abraçada. O abraço é... Abraçar é bom. Então, se você puder apenas qualificar, se eles têm senso de humor, você acaba com muitas pessoas boas em sua vida. E como resultado disso, você acaba com uma ótima vida. Escolher as pessoas certas. Isso é algo grande em tudo que você faz. Eu adorei, são boas verdades. As 3. Tá Isso perfeito. conta como 3? Você tem mais uma, Não, você não, quer? eu não tenho mais nada Ok, para tá dar. bom, foram Eu quero perfeitos. sair daqui. Maravilhoso. Eu quero te agradecer, você sempre se apresenta de forma consistente, tem sido consistentemente divertida e de um bom coração durante a última década que eu tenho Você não parece visto ter TV. idade suficiente para me assistir há tanto tempo. Você tem criado consistentemente grandes resultados em tudo que toca, ou aparentemente Aquelas em tudo em que que eu toca. apareço. Exatamente. Você continua sendo uma grande doadora, acho que você não precisa fazer o trabalho que está fazendo, você já ganhou grana Não me dê suficiente, tem crédito muito por isso. sucesso. Sou muito egoísta. Eu gosto tanto disso. Não faça parecer que estou aqui para dar a todos. Não, não estou. Eu ganho muito mais com isso. Claro, eu gosto disso. Obrigada. É incrível. Você tem seu programa, tem mais alguma coisa que você queira falar? Se as pessoas te seguirem no Em Instagram, todas. Twitter... Mas o mais importante é que eles vão assistir ao Business Unusual. Deem a opinião de vocês. Ainda está em processo de criação. Você está nisso há muito tempo. Eu estou 6 anos, 6 anos é incrível. 100 milhões de downloads, 750 episódios. Bem, de repente eu não gosto mais de você. É engraçado como isso mudou. Você tem uma carreira que eu admiro de outras Mas maneiras. quero fazer melhor, então agradeço o feedback. Claro. Então, Business Unusual Podcast no Spotify, no iTunes. Assine agora, avalie, faça uma Por que avaliação. você não adiciona que quem ouvir o podcast da Barbara e se inscreverem para mim vai ganhar $10? Sério? Não, você diz. Ok. Eu não. Eu vou pagar eles. Eu vou pagar $10. Não, não, mas você pode Ok, pagar ok, se ok. quiser. Eu gosto disso. Minha pergunta final, qual a sua definição de grandeza? Pessoalmente ou na vida? Definição pessoal, o que é que grandeza significa para você? Sempre tentar de tudo em seu poder para se esforçar mais e fazer com que tudo dê certo, seja lá o que for. Sim. Muito obrigado. Agradeço. Gostaria de levar você para casa comigo. E percebo que as pessoas sempre pensaram que as negociações são puramente transacionais. Quando você senta na mesa, eu estou sentado do outro lado, certo? E não é, trata-se de construir influência. Depois é transacional. E a transação tem que ser o que há nela para a pessoa do outro lado da mesa, e não o que há na outra pessoa para você.